E aí, pessoal? Hoje a gente vai entrar num debate que acontece longe dos nossos olhos, lá no meio das florestas e dos campos. Com base num artigo bem interessante do Alex Fernandes, do site Guia Vegano, a gente vai explorar o ativismo contra a caça, um movimento de resistência que é direto e muitas vezes bem arriscado. Para começar, vamos direto à pergunta que está no centro de tudo, né? O que é que motiva uma pessoa a se colocar literalmente entre um caçador e um animal? É essa questão que vai guiar toda a nossa conversa de hoje. Então, o nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, a gente entende essa tal de guerra silenciosa. Depois vamos conhecer dois modelos de ativismo, o britânico HSA e o mais radical, a ALF. A gente compara as táticas deles, dá uma olhada em como isso se encaixa aqui no Brasil e no final chegamos na grande questão. Esses ativistas são heróis ou são terroristas? Bora lá então! O artigo descreve esse cenário como uma guerra silenciosa. Pensa só, de um lado tem gente que enxerga a caça como esporte, como tradição. Do outro, uma galera que acredita que a vida selvagem tem que ser protegida a qualquer custo. É nesse campo de batalha aí que a resistência se organiza. E como é que eles fazem isso? Com o que se chama de ação direta. Não é protesto com cartaz à distância, não. É ir lá para o meio do mato e usar a criatividade para intervir na hora H, sabe? O objetivo é um só: salvar vidas. E para a gente entender de onde vem essa tática, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Vamos lá para o Reino Unido, onde um grupo foi pioneiro e criou as bases do que a gente conhece hoje como sabotagem à caça. O conceito principal é esse aqui, hunt-sabotagem. A ideia é simples, mas ao mesmo tempo muito poderosa. Intervenção física, direta, mas com uma regra de ouro: ser estritamente não violenta. O alvo nunca são as pessoas, e sim a atividade da caça em si. E as táticas, gente, são muito criativas. A Hunt Saboteurs Association, ou HSA, desenvolveu uns métodos super engenhosos desde os anos 60. Pensa só, eles usam sprays para mascarar o cheiro do animal e confundir os cães de caça, usam cornetas para imitar os sons dos caçadores e bagunçar a comunicação deles, e hoje em dia, claro, usam até drones para ficar de olho e registrar qualquer coisa ilegal. É tipo uma guerrilha, só que totalmente pacífica. Só que nem todo mundo no movimento concordava com essa ideia de que a não-violência tinha que se aplicar também à propriedade. E aí que entra a ala mais militante da história, a Animal Liberation Front, ou ALF. E a pronúncia é ALF, tá? A ALF não apareceu do nada, não. Ela nasceu, na verdade, de uma briga interna da própria HSA. Um dos membros, um cara chamado Ronnie Lee, sentia que as táticas do grupo eram mansas demais. Ele queria algo mais contundente, com mais impacto. E essa insatisfação acabou levando à criação de um novo grupo com uma filosofia bem diferente. Então, o que a gente tem aqui são duas filosofias. O objetivo final é o mesmo: proteger os animais. Mas o jeito de chegar lá, é completamente diferente. Vamos ver essa diferença na prática. Olha só o contraste. De um lado, a HSA, com foco total em intervir ali, no ato da caça, lá no campo. Do outro, a ALF, que expande essa ideia para a libertação animal de um jeito mais amplo, resgatando bichos de laboratórios, de fazendas. E para eles, a sabotagem econômica é a chave. Destruir propriedade para eles é uma forma de dar prejuízo financeiro para quem explora os animais. E aqui está o ponto central, a grande polêmica que define a ALF. Para eles, quebrar um caminhão ou botar fogo num laboratório vazio, isso não é um ato de violência. Por quê? Porque não fere nenhum ser vivo. O artigo aponta que eles justificam essa sabotagem econômica como uma tática necessária e chegam a fazer uma comparação pesada. Seria como a resistência sabotando instalações nazistas na Segunda Guerra. É uma posição muito forte e, claro, super controversa. E essa abordagem mais agressiva, vamos dizer, obviamente gerou uma reação duríssima do Estado. Nos Estados Unidos, o FBI chegou a classificar a ALF como uma ameaça terrorista doméstica. Tanto lá quanto no Reino Unido, várias operações policiais levaram ativistas para a cadeia por um bom tempo, o que acabou diminuindo bastante a atividade do grupo. Isso tudo gera um fenômeno sociológico bem interessante, o chamado efeito de flanco radical. Funciona assim: a existência de um grupo extremo como a ALF pode ter um duplo efeito. Por um lado, faz com que os métodos pacíficos da HSA pareçam muito mais razoáveis em comparação, né? Mas, por outro, oponentes do movimento podem usar as ações da ALF para rotular todos os ativistas como extremistas e desacreditar a causa inteira. Beleza, já entendemos o modelo pacífico, o modelo radical, mas e aqui no Brasil? Como essa história toda se desenrola por aqui? A nossa realidade tem umas leis e um cenário político bem específicos.
O ponto de partida é uma lei de 1967. Ao contrário de muitos países, a caça no Brasil é, como regra geral, proibida em todo o território nacional. Mas toda regra tem sua exceção, e a grande exceção aqui é o controle do javali. Por ser uma espécie exótica e invasora que causa um estrago gigantesco na agricultura e nos ecossistemas nativos, a caça dele é permitida e regulamentada. E essa exceção do javali levanta um dilema ético que o artigo explora. Será que o controle letal é a única solução? Não seria possível investir em alternativas não letais, como castração ou relocação desses animais? É uma questão complexa, mas que, segundo o texto, precisa ser debatida. E o debate esquenta ainda mais com a pressão política. O artigo aponta que setores do Congresso, ligados à chamada bancada da bala, estão trabalhando para flexibilizar a lei e legalizar a caça esportiva. Para os defensores dos animais, isso é um retrocesso inaceitável e cria exatamente o tipo de conflito que a gente viu dar origem aos movimentos de ação direta lá na Europa. E isso nos traz de volta à nossa pergunta inicial. Depois de ver os diferentes métodos, as motivações e os contextos, como é que a gente deve enxergar esses atilistas? No fim, a conclusão do artigo do Alex Fernandes é clara. Ele argumenta que o rótulo de terrorista é uma ferramenta usada por interesses econômicos para deslegitimar a causa, e que, na verdade, essas pessoas que arriscam a própria liberdade para defender a vida selvagem deveriam ser vistas como heróis modernos. E a gente termina com essa reflexão. Onde exatamente se traça a linha entre ativismo e terrorismo? A resposta talvez dependa da perspectiva de cada um sobre a vida, a propriedade e o que é preciso para proteger os indefesos. Uma pergunta que fica para todo mundo. Obrigado pela companhia.